assim, as expectativas do Brasil muito baseada em relação à exportação das commodities? Paulo, eu acho que se a gente imaginar que vamos ficar dependentes da China para ter um grande superávit comercial ou impulsionar o crescimento das nossas cadeias produtivas puxado pela China, acho que a situação está errada. Acho que a avaliação está superestimada. Não há, na prática, uma visão de tendência. E lembrando que a economia chinesa, ela, por mais que seja dinâmica, ela é controlada pelo partido. Então, quando o partido fala em 5%, a gente entende que políticos também são otimistas. Então, a gente não deve ver um crescimento maior que isso. Então, as expectativas de desenvolvimento da nossa exportação para a China não podem passar do que a China está colocando. É uma questão prática. Então, é o seguinte, se existe uma teoria da exportação brasileira para melhorar as commodities em relação a nossas exportações, eu acho que o caminho não é China, o caminho é a União Europeia. Nos últimos 3 dias, a gente assistiu um dos negociadores do acordo Mercosul-União Europeia, principalmente o negociador português, falar que o Brasil tem avançado, sim, de maneira prática no acordo, e que questões mais ambientais e regulatórias são os entraves de agora. Então, se a gente quiser pegar um boom de commodities relacionados aos gêneros agrícolas, lembrando que o ovo, né, gêneros com alimentos que nós produzimos em forte escala, estão subindo de preço. Acho que a gente tem que focar nos europeus. Os europeus têm um single market de 500 milhões de habitantes. Destravando esse acordo não é de imediato, mas isso dá um impulso para a produção e pode sim avaliar algum tipo de melhora para 2024. Por outro lado, o meu ponto sempre foi de que o crescimento de 2023 ele não vai ser puxado pelo exterior, ele vai ser puxado internamente. Então, o Brasil precisa, na prática, fazer o que a gente chama de a reforma tributária, ou seja, melhorar o nosso ambiente e apresentar um novo arcabouço fiscal. Isso porque, Paula, nos últimos 2 governos, e ainda no finalzinho do governo Dilma, a gente teve um conjunto de concessões de aeroportos, portos, principalmente de saneamento básico, que, em tese, vão aportar no Brasil cerca de 70 bilhões de reais em investimento direto estrangeiro. Isso coloca o Brasil entre os 10 maiores receptores. Mas isso não é constante, isso vai parar. A única maneira da gente continuar tendo esse fluxo de investimentos, que são investimentos produtivos e que dão resultado, é com essas reformas. Então, na prática, se o Brasil quiser ter crescimento de 23 para cima, a gente tem que avançar em acordos internacionais, depender menos da China e criar uma espécie de cenário de que o Brasil pode ser um bom local para aportar recursos. Isso porque tem muito recurso de fundos internacionais procurando espaço de alocação de recursos. A Rússia não é mais um local fiável. A própria China também já recebeu demais e, como você disse, investidores começam a ter medo e não conseguirem retirar seus recursos. Então, sobra muito recurso para México e Brasil. Agora, México, pelo acordo com os Estados Unidos, está numa posição muito mais favorável do que a nossa. Então, se o Brasil quiser aproveitar dessa realocação de cadeias produtivas, que é um fenômeno que está acontecendo, que está saindo da China e da Ásia, a gente precisa fazer o nosso dever de casa. Caso contrário, ficar dependendo da China unicamente é muito temerário.